Fala pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é muito especial, foi uma entrevista que eu fiz lá no meu Instagram com o Kelvin. O Kelvin ele já tentou medicina por mais de 5 anos, aí ele até perdeu a conta de quantos anos foram, a gente conversou um pouco disso no fim da entrevista, e ele tentou durante muitos anos até dar certo. Tentou curso presencial, ele teve uma fase que ele parou de estudar, depois ele voltou pelo online, então ele tem muita experiência, compartilhou aqui com a gente nessa entrevista. Se você estiver pensando em desistir do curso de medicina especificamente, ou algum outro curso também, assista esse vídeo até o fim, pessoal, porque o Kelvin compartilhou toda a experiência dele, compartilhou as dores dele, os sucessos dele, e agora ele pode dizer, depois de tantos anos, que está aprovado em medicina, e ele conta um pouquinho dessa história pra gente durante essa entrevista. E lembrando, pessoal, hoje, o dia 31 de agosto, é um dia muito especial, porque hoje é o último dia para vocês aproveitarem a promoção do curso Mestres do Enem, que foi o curso que o Kelvin fez e ele considerou que foi o grande diferencial para a aprovação dele. Até hoje à meia-noite, dia 31 de agosto, tá rolando a promoção do acesso vitalício mais barato do que o acesso anual. E hoje, sendo o último dia da promoção, eu aproveito para lembrar vocês que eu resolvi liberar o bônus da Poxa Lulu, pessoal. Acesso de um mês de plataforma da Poxa Lulu com 4 correções de redação para todo mundo que entrar durante essa promoção, tá bom? Até amanhã, ou melhor, até dia 31 de agosto, à meia-noite. Todo mundo vai ganhar essas 4 correções de redação, todo mundo que entrou do dia 21 de agosto até o 31 de agosto. Só aguardem as instruções e todos vocês vão receber esses bônus. É isso, excelente entrevista. Se vocês quiserem entrar nos Mestres do Enem, o link vai estar aqui na descrição e espero que esse vídeo possa contribuir na caminhada de todos vocês. Beijocas, me deu vontade de mandar beijoca. Beijoca de novo. Bom, primeiramente, brigadão pela oportunidade de estar aqui, né? Sei que não são todas as pessoas que às vezes têm essa oportunidade, então eu sou bem grato mesmo. E, bom, meu nome é Kelvin, né? Tentei, na verdade, o curso de medicina por muito tempo mesmo. E às vezes eu vejo pessoas tentando por 1, 2 anos, eu penso assim, cara, ainda tem chão ainda, Ainda tem ainda chance. dá. Você ficou quantos anos? E, bom, eu me formei no colégio, né? Vim de escola pública, o colégio desde a quinta série até o terceirão de escola pública. E aí me formei em 2014. Em 2014 eu prestei até para biologia, era a área que eu gostava mais, mas ainda assim acabei até não passando em biologia, mesmo sendo um curso totalmente mais fácil. Uhum. E era uma época em que eu também não estudava, não tinha nenhum tipo de cronograma, de rotina, de plataforma. E Uhum. levava o colégio como a maioria das pessoas levam às vezes, né? E aí, em 2015, eu comecei o cursinho, né? Fui para um cursinho presencial. E um pouquinho antes disso, eu tive, assim, vendo um anúncio, inclusive, de YouTube, um anúncio de medicina, né? De uma universidade, assim. O meu olho encheu de lágrima ali. Eu falei assim, cara, isso aqui começou a fazer sentido para mim ali, né? Um E anúncio, mas anúncio meu ou anúncio de não, alguma? um anúncio geral, assim, de uma Aham, universidade, eu não vou lembrar o nome dela, mas que tinha um aham, curso de medicina, né? E aí tinha ali divulgando o curso deles e tudo mais. aham. E aí eu vi esse anúncio e eu falei assim, nossa, mas que interessante, assim, meu olho encheu de lágrimas e foi meio que um primeiro contato, assim, bem grande, né? Uhum. E Com a aí, beleza. medicina. Isso, com a Ou não? medicina, com o curso Aham, de medicina. entendi. E aí eu fui alimentando isso, né? Cada vez mais eu fui pesquisando sobre, fui vendo como que funcionava. E aí Uhum. comecei o curso em 2015 e foi o primeiro contato que eu tive com o estudo em geral. Assim, nunca tinha tido contato um pouco mais aprofundado, assim, nunca tinha sentado para tentar estudar de verdade. E beleza. Fiz esse ano de cursinho presencial, evoluí. Eu saí, para você ter ideia, no último ano do ensino médio, a minha média do Enem foi em torno de 500, para você ter noção. Uhum. É bem Entendi. baixinho, assim. Baixa. E eu lembro que eu acertei uns 40% da prova, mais ou menos. E ainda assim, fazendo meio que daquele jeito, né? Uhum. Uhum. Beleza. Tive uma evolução no ano de 2015. Ali já consegui alcançar mais ou menos 650, 660 de média. Dei uma evoluída boa no primeiro ano. E beleza, mas ainda estava muito longe do curso de medicina. Extremamente longe. Você é de onde, Kelvin? Qual que é o seu Eu estado? Qual sou, é a ah, faculdade? eu sou de Arapongas, fica no norte do Paraná. Uhum. Em Paraná. Então, uma Ah, cidade no ali, sul, então, no sul. isso, no sul do Brasil. Bacana, bacana. E aí, na minha cidade tem cento e poucos mil habitantes, mas não tem o curso de medicina. E aí, então, tem cursos na região, assim, né? Uhum. Mas onde eu acabei passando, eu até contar daqui a pouco, é um pouco mais longe de casa, né? Ah, um pouquinho.
Mas Então, até agora você tem dois Enems, né? O primeiro que você foi bem mal, e o segundo que você já começou a evoluir, mas ainda faltava para medicina. sim, ainda faltava bastante. Aí, Uhum. em 2016, você vê que minha trajetória é bem longa até Sim. dar certo. Em 2016, eu fui para outra cidade também da região aqui, né? Esse primeiro ano de cursinho foi numa cidade aqui da região também, mas porque na minha cidade era bem mais fraquinho assim, então eu consegui fazer numa cidade da região, em Londrina, aqui no Paraná. E aí, no segundo ano, que foi 2016, eu fui para uma outra cidade tentar um outro cursinho, vida nova, enfim. E aí eu cometi um erro e um acerto ao mesmo tempo. O erro foi de morar com pessoas que eu não conhecia e acabou dando muitos problemas em relação a isso, de convivência, de relacionamento. Então eu não absorvi o que eu deveria ter absorvido no cursinho. E aí acabou que eu fiz 6 meses em 2016 e aí parei de estudar, literalmente. Eu parei em agosto de 2016 e eu fiquei Uhum. até mais ou menos fevereiro, março de 2017, literalmente sem estudar nada. Parei assim, Então, um foi uma semestre, época, assim, né? mais ou menos, Um um pouco mais. semestre mais um períodozinho de férias. Uhum. Ainda tinha vontade sim de fazer o curso, mas eu parei ali, não estudei mais em casa, não fiz nada. Uhum. E aí eu até fiz o Enem em 2016, dei mais um pouquinho de evoluída ali, 680 mais ou menos de média, subiu mais um pouquinho, não Uhum. regredi também, mas ainda bem aquém do que eu precisaria. Sim. E aí começou a melhorar um pouquinho as coisas. Eu voltei para a mesma cidade do primeiro ano de cursinho, mas em outro lugar. Então, Uhum. e aí fiz 3 anos de cursinho presencial lá. Só que Nossa. lá eu não focava tanto em Enem, eu focava muito mais nos vestibulares tradicionais. Uhum. Assim, eu mudei um pouco a perspectiva, assim, o rumo do que eu estava seguindo. Mas era E o que você queria, então. Você decidiu procurar uhum, para vestibulares mais tradicionais. decidi. E aí, Aham. por exemplo, tem a UEL aqui na região de Londrina, que é bem conhecida, assim. Uhum. Tem a UEM, tem vários aqui no Paraná estaduais, ou sei lá, mesmo federal. E aí eu foquei muito mais para eles e Uhum. tive uma evolução muito boa no conhecimento, consegui ir para a segunda fase já de vestibular tradicional, né, vestibular Uhum. estadual para medicina. Acabou que de tudo eu realmente não consegui. A pública eu não consegui Uhum. nesses 3 anos, mesmo evoluindo bem. E Poxa. aí foi a primeira vez que eu consegui chegar em 700 no Enem ali. E consequentemente você vai estudando para vestibular tradicional, você melhora a sua média do Enem, né? Claro, Sim, né? claro. O conhecimento, as matérias da escola são semelhantes, mesmo que a abordagem seja diferente. Uhum. E beleza, então é, acabou ali o terceiro ano do presencial e ao todo, então já seria o meu quinto ano, né? Desde formado e estudando, que eu considero assim que eu consegui ter um estudo um pouco melhor, foi de 2017 em diante, né? Aquele primeiro 1 ano e meio foi bem mais assim para ter um primeiro contato e experiência de vida, meio que se resumiu a isso. E você Aí estava beleza. trabalhando com alguma coisa, Kelvin? O seu foco era totalmente vestibular. Como é que era para o pessoal se identificar? Não, sempre em toda essa trajetória sempre foi só o estudo. Só Então, estudo. só estudo. E por eu ter levado até tanto tempo assim para aprovação, eu sei que tem pessoas que levam muito menos. Eu vejo que no meu caso foi muito mais persistência, foi muito mais dedicação em não desistir daquilo que eu sempre quis, e muito menos inteligência ou facilidade ou alguma coisa do tipo. Uhum. Então, Que às vezes massa. fica até uma mensagem de inspiração para todo mundo, porque às vezes tem gente que eu vejo que tenta 1, 2 anos. Claro que todo mundo tem o direito de desistir ou de mudar de curso, ou o tempo que for, a pessoa é livre para isso. Mas se de fato você vê aquilo como mesmo um propósito, ou seja lá o que você chame, um objetivo, né? Uhum. Se você batalha por aquilo, eu acredito mesmo que você vai conseguir, assim que chega, né? Sim. E foi esse ano que eu fui colher esse fruto, assim. Bacana. Deixa eu E. acrescentar uma coisa, Kelvin. Isso que você falou é muito, muito bacana, em primeiro lugar. Né? Muito Uhum, bonito toda essa persistência. E fica de conselho também para todo mundo que está assistindo a gente. Isso não só vale, pessoal, para entrar na faculdade. Entrar na faculdade, talvez, para uhum, muitos de vocês, esteja sendo o primeiro grande desafio das suas vidas. Mas isso não uhum. significa que vai ser o único. Sempre vão vir novos desafios e junto com os desafios vai vir aquela vontade de desistir, vai vir aquela vontade de reconsiderar suas prioridades. E como o Uhum, Kelvin falou, você é sempre livre para escolher outro caminho.
mas que você escolha um outro caminho, que você não vá para um outro caminho só por não ter dado conta de insistir naquilo que você realmente queria. Sim, Então, esse exato. primeiro grande desafio da vida de muita gente pode ser até o que vai ditar e determinar o seu comportamento diante de outros desafios lá na frente. Então, é Uhum, muito bacana mesmo que você, Kelvin, conseguiu, né? Isso com certeza formou muito caráter em você, te ensinou muitas lições, e uhum, esse padrão de comportamento muito positivo, com certeza vai se tornar cada vez mais natural de você mais para frente. Quando surgirem uhum, outros desafios, você vai pensar, pô, mas eu sou um cara que não desiste. Eu sou um cara que sei o que eu quero. Então isso é uhum. muito bacana, cara. Meus parabéns mesmo e espero que Valeu. continue sempre superando a si mesmo nos próximos desafios que venham. Aham. Não, sem dúvida. Tinha até uma professora minha que brincava, que falava assim, que a postura de um médico, ou a postura de alguém que entra na universidade, ela já começa dentro do próprio estudo do pré-vestibular, né? A postura de vida que você vai ter, ela já começa muito antes, né? Você não é formado e entra no mercado de trabalho para adquirir uma postura, você já adquire aquilo durante a sua vida. E aí, Sim. até 2019, foi mais ou menos essa minha trajetória. Foi uma trajetória de persistência, de evolução, mas ainda também tava longe ainda da média que eu precisaria, do que eu precisaria atingir. E aí, 2020 entrou a pandemia, né? E aí a pandemia fechou escola, fechou cursinho, Sim. e então a grande maioria das pessoas que estavam no presencial e às vezes não tinham o apoio do online, por às vezes fazer o presencial só estudar em casa ou fazer o integral do presencial, passaram a usar a plataforma, né? Então acho que deu um boom assim em plataformas digitais da pandemia Sim. para cá. Sim. O próprio Mestres do E Enem mesmo, né? Eu lancei ele lá no início de 2020 e era justamente uhum, quando o pessoal mais estava precisando. Então veio no, eu acredito, no melhor momento para as sim, pessoas, para mim também, né? Porque me trouxe retorno. Foi no momento aham, certo para ajudar o máximo de pessoas possível que estavam precisando desse novo modelo de uhum, aprendizado. sim. E aí, tanto é que daí eu conheci, né, várias plataformas online que até então eu sabia de nome, às vezes conhecia assim, mas nunca tinha usado, enfim. E, e aí fui adquirindo assim, meio sem experiência, sem muita indicação, sem muito conhecimento. Às vezes você compra ali para experimentar, para ver como é que funciona. E beleza, deu uma passeada em algumas. E aí acabou que eu conheci a Mestres do Enem mais ou menos no meio do ano de 2020, mais ou menos ali em Aham, julho. sim. E aí em agosto, não me recordo se foi agosto ou setembro, eu adquiri o Mestres do Enem. Na época só tinha matemática, se eu não me engano. Ou se Aham. tinha, acho que só tinha matemática Eu na época, lancei Natureza em agosto. mais ou Lancei menos. em agosto. É. Eu lembro que eu adquiri ele só a parte de matemática mesmo. Uhum. E depois disso, e aí beleza. Isso foi no meio para o fim de 2020. E eu estudei para o Enem ali 2020, absorvi o que a plataforma tinha para oferecer em relação à matemática, principalmente, e já dei uma evolução boa ali, chegando próximo de 800 na média, em Uhum. relação à matemática, né? Em Aham. relação na minha evolução na parte de matemática. As outras áreas eu ia estudando de outras formas, enfim. E aí, eu não lembro exatamente quando que eu adquiri a parte de naturezas, eu lembro que eu complementei, né? Eu já tinha matemática, eu lembro que eu comprei daí a parte de naturezas, mas para o Enem 2021, especificamente, que foi a média que eu entrei na universidade, foi a que a plataforma mais foi efetiva, mais me ajudou, onde eu mais usei ela. E aí, 2021 todo, para matemática e naturezas, eu fui de mestres do Enem, assim, de olho Ah, fechado ali. usou só os E, mestres mesmo? Não usou alguma outra plataforma? não, para falar a verdade, eu cheguei a usar, por exemplo, estuda.com para Hum. questões, por exemplo, que é uma Uhum. plataforma só de questões, alguma coisa nesse sentido. Mas em relação a você assistir aula, você fazer as anotações que você precisa, Uhum. em relação a, por exemplo, você ter vários diferenciais que os mestres têm, né, que dá para a gente até comentar, que eu observei em relação a outros lugares, Sim. e foi ela. Que legal, cara, que legal. E você foi aprovado em medicina, então, né? Você foi aprovado Aí, e você está uhum. cursando agora medicina. Como é que Não, é? as minhas aulas começam dia 19 de setembro agora. Ah, legal, Ainda não legal. estou Então iniciando demorou ainda. um pouquinho para começar, né? Você está entrando por causa de pandemia, essas coisas que demoraram para começar o semestre. Assim, eu tirei a minha média de 2021,
Mas com ela, no SISU de janeiro, ali do começo do ano, eu não passei em medicina por 4 pontos na média, né? Hum, Ali no começo do ano. Eu tinha até colocado Exato. para ESCS, de Brasília. Você- Tá? Você é daí de Brasília, não é? Tudo aqui, conheço a ESCS. E tinha deixado lá e eu acabei não conseguindo por 4,9 pontos. E, Puxa. e aí eu continuei estudando em 2022 agora, né? Não fiquei parado, mas o SISU do meio do ano agora, a nota de corte tende a ser um pouquinho menor. Então, Uhum. aí eu olhei, né, o Brasil todo, onde que eu era mais perto, onde que eu tinha reais condições, pesquisei muito Uhum. em relação à lista de espera, enfim. E acabou que aí deu certo agora no meio do ano. Então eu fui aprovado final de julho, comecinho de agosto agora. Que Aí um mês, bacana, cara. foi Então é muito agora. recente a notícia também, né? Você ainda É bem tá, recente. ainda é um choque positivo para você, É, imagino. uhum, Que é legal, cara, que legal mesmo. um misto de sentimentos ainda. E aí eu Aham. começo daqui 3 semanas as aulas. Pô, que bom, cara. Fico muito feliz de ter feito parte disso, né? De ter Uhum, conseguido sem te dúvida. ajudar nessa caminhada. Eu vou querer aproveitar para te perguntar um pouco, Kelvin. Não sei se você Uhum, ainda tem alguma parte da sua história para contar, mas depois de você terminar essa parte da sua história, eu queria te perguntar por quê. Você falou que você já passou por pelo cursinho presencial, passou por vários anos estudando para Enem, vestibulares, e quando você entrou nos uhum, mestres do Enem, você sentiu diferenciais. Tipo, você uhum, já tinha aprendido o conteúdo de várias formas, imagino, visto e revisto aquele conteúdo durante vários anos. Quando você concluir a sua história, eu queria que você contasse por que a metodologia dos mestres conseguiu te fazer aprender mais do que aquela repetição de vários anos em sequência. uhum. Bom, em relação à minha história, assim, minha trajetória que começou lá em 2014 e continua a partir de agora, mas eu consegui a aprovação em 2022. Eu acho que é mais ou menos isso e, assim, em relação aos estudos, eu queria, por exemplo, falar para as pessoas que realmente persistam naquilo que vocês querem, né? Igual você comentou. Isso eu tenho certeza que todos os novos desafios que vão vir, desafio de quando você for formado, clínico geral, depois vai ter o desafio da residência, vai ter o desafio para você, talvez um dia abrir uma clínica, enfim, você vai cada vez mais tendo desafios, então, em todas as áreas da vida. E sempre eu aprendi, em todo esse tempo, ser resiliente, assim, fazer da Uhum. minha motivação um objetivo mesmo, não só, eu tenho eu me sinto motivado, então eu vou fazer algo. Não, na verdade, a motivação não precisaria ter um motivo para uma ação, né? Eu deveria Uhum. literalmente sentar, estudar, eu já tenho aquele foco, né? Eu já tenho o objetivo. Sim. É Então eu uma boa faço mentalidade. dela o objetivo e eu faço o que tem que ser feito, né? E isso é uma postura que eu adquiri nesse tempo. E então talvez quem está assistindo a gente agora está começando agora, tem gente que às vezes está na época do colégio ainda, não se formou, tem pessoas que às vezes tentam há 2, 3, 5 anos também. Mas é isso, se de fato é uma coisa que você imagina para sua vida, é uma coisa que você precisa persistir até você conseguir. E o que eu falo assim, foi tanto tempo tentando, mas ao mesmo tempo, quando você olha seu nome aprovado, quando você vê que tudo deu certo ali, que você olha no site, você está com a matrícula feita, isso não existe, acho que nada que supere esse sentimento de ter conquistado, assim. Podia ter sido um ano, como podia ter sido 10, né? Para mim, eu valorizei, tento valorizar todo o processo que eu passei, todas as pessoas que passaram por ele. E então, para mim, assim, é fundamental isso, né? Você Que não bacana. só ficar esperando o resultado, mas valorizar também o processo que você passa, né? Todo dia. Cada um está vivendo o seu processo, cada um está vivendo o seu tempo. Quantos anos você tem, Kelvin? Eu tô com 24. 24, 24. E tem Uhum. gente com menos do que 24 achando, será que eu tô velho para continuar tentando medicina? Tipo, Uhum. besteira, besteira. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento. Até gente com 30, 40, 50 que está decidindo isso e quer medicina, tem o sonho de ser Uhum. médico e seguir Sim. esse caminho, velho, não pensa na idade. Né? Daqui a 5 anos daqui a 5 anos você vai pensar, poxa, eu devia ter entrado 5 anos atrás, devia ter tentado 5 anos atrás. Esse tempo vai se passar de qualquer maneira. Que você Uhum. passe esse tempo lutando pelo que você valoriza, lutando Sim. por expressar quem você é, expressar os Uhum. seus sonhos e manifestar os seus sonhos na realidade. Então, Sim. tem que ser uma mentalidade assim, não de vitimismo, de desistência, de pensar, eu não mereço, é difícil. É difícil mesmo, mas
a conquista, né, vale todo o esforço, Vale. aquela sensação de dever cumprido. Uhum. Quantas vezes eu, às vezes, não ia para uma segunda fase por uma questão em um ano, aí na Hum, outra, às vezes, ia, mas não conseguia a segunda. Aí, assim, tem vários fatores que se você ficar só olhando para esse lado negativo do processo, você literalmente vai parar, né? Então, eu sempre tentei pensar em tudo o que aconteceu de positivo nele até que o resultado veio. E até na uhum. minha sala, inclusive, tem um aluno que vai começar junto comigo que ele tem mais de 40 anos, inclusive. E Que ele vai legal. estar na mesma turma, assim. Então, não tem muito tempo nem idade para você viver isso, não. Boa, boa. E sobre a outra pergunta que você havia comentado, Uhum. então, por exemplo, a vantagem do cursinho presencial para mim, lá no começo, foi porque eu ainda não tinha um hábito de estudar. Então, dentro da minha limitação ele mesmo de sentar e estudar diariamente em casa ou online, ir para um ambiente onde eu tinha presencialmente ali o estudo, para mim, no começo foi essencial. Mas eu vejo que não é também uma regra. Você pode começar e desenvolver esse hábito de estudar diariamente na sua casa tranquilamente. Uhum. E aí, então, por exemplo, em relação aos diferenciais que eu percebia, o online ele te possibilita muito mais liberdade em relação ao presencial. Então, no presencial, às vezes você tem um cursinho que você tem que seguir uma certa cartilha, uma certa quantidade de professores, de hora-aula, de assuntos e às vezes tantas horas para tal assunto, e você vai seguindo meio que padronizado ali. O Uhum. online você tem mais liberdade para ver o que você está com mais defasagem, por exemplo, um assunto que você não sabe. Você tem mais liberdade para estudar uma matéria que você tem mais dificuldade, que no cursinho, às vezes, geralmente é dado, as matérias mais difíceis são no final do ano. Então, às Uhum. vezes, eu já vi muitas pessoas no online inverterem essa ordem, e às vezes focarem no começo do ano as matérias que elas têm mais, às vezes, mais dificuldade, por exemplo, e investir, às vezes, mais energia naquilo que ela tem mais dificuldade mesmo para não seguir todo ano a mesma coisa, e você aprende e revisa o que você já sabe no começo, e depois não aprende o que você não sabe no final. É meio que Ah, essa repetição desse padrão. Eu via isso, né? você segue uma lógica no cursinho presencial, você segue o que eles mandarem para você, né? Não, não tem tanto esse jogo de Uhum. cintura, essa liberdade que você comentou no, Não, no tem bem online. menos. E, Sim. inclusive, um comentário, Kelvin, tem cursinhos online e cursinhos online. Tem alguns que são aulas ao vivo. Aí Uhum. te dá um pouco de liberdade, mas ao mesmo tempo você tem que seguir o cronograma deles. E tem Uhum. aqueles que eu considero o melhor modelo, que é de aulas gravadas, que você Uhum. assiste no seu ritmo, você pode ver uma aula completa num dia, você pode focar nas matérias que você tem mais dificuldade, e quando está tudo gravado, eu considero que é o melhor modelo. Por isso que é Sim. o modo como a gente faz lá nos mestres. Uhum. Só que varia, né? Cada pessoa aprende melhor de um jeito. Muita gente vem me perguntar sobre isso, sobre aulas ao vivo, né? Eu tenho sempre que explicar para a pessoa, não, você vê no ritmo que você quiser. Uhum. Inclusive, eu aproveito para te perguntar também, Kelvin, como você já tinha uma certa base, como é que era a sua rotina de assistir a essas aulas? Né? Se você pausava muito e dividia em vários dias para completar um aulão, ou se Uhum. você conseguia assistir tudo em um dia. E quanto tempo você acha que leva, mais ou menos, em média, para a pessoa concluir todas as aulas? Porque faltando uns 3 meses para o Enem, decidi Uhum. fazer essa última promoção agora, que vai até amanhã, meia-noite, pessoal. Fazendo Uhum. essa promoção, pois eu confio que, faltando 3 meses, dá para concluir todas as aulas do curso. Mas queria saber, com base em um aluno que assistiu às aulas, né, o que você considera ideal para as pessoas concluírem as aulas com tranquilidade nessa reta final para o Enem, Kelvin. Uhum. Bom, então a plataforma ela é dividida em várias aulas ali dentro dos módulos, né? São aulas um pouco mais extensas do que o comum, mas ao mesmo tempo, tanto a sua didática quanto a do Vitor são sensacionais, então se torna muito mais fácil você consumir 1, 2 horas de uma aula quando é mais didática. Então, Uhum. nesse sentido, ela se compensa tranquilamente. Às vezes a pessoa, né, olha ali 2 horas de aula e pensa, nossa, como é que eu vou ver 2 horas disso aqui? Só que, na Uhum. verdade, passa bem rápido. Então, eu estudei durante 2021 e eu usei a menor parte desse tempo para terminar as aulas e, claro que daí eu foquei muito tempo também em questões, né? Tanto em Uhum. simulados como nas próprias listas lá. Mas, mais ou menos, para uma pessoa terminar, eu acho que todas as aulas ali, vendo
cotidianamente, assim, diariamente, umas 2, 3 horas por dia, mais ou menos, talvez, ela Uhum. leva entre 2 e 3 meses, eu diria. Uhum. Bom, assim, teria que ver certinho a quantidade de horas que tem, né? Você pode fazer uma divisãozinha ali, mas em 2 meses assistindo uma aula por dia ali, fazendo algumas anotações, tudo, é bem possível de você terminar. Você até comentou que tinha gente que terminou em um mês, né, a plataforma. E botaram na velocidade duas É, vezes, só que esse então, pessoal já tinha uma base, né? O pessoal aham, com já uma base sim, entra no curso como revisão. Pessoal uhum, que não tem base entra no curso porque a gente também consolida muito bem a base. Então uhum, eu considero que os dois públicos são muito bem atendidos lá nos mestres, com as mesmas aulas. Quem não tem base, cria a base e vai até o avançado. Quem já uhum, tem uma base, preenche as lacunas que faltam e aí fica tudo fresco na memória às vésperas da prova do Enem. uhum. Então, assim, em relação a tempo, eu acredito que 2 meses, se a pessoa realmente estudando de agora e estudando mesmo, assim, todos os dias, ela termina até final de outubro vendo com qualidade, nada tão corrido, nada Uhum. tão batido Uhum. tranquilamente. Claro que ela tem que se programar ali, né? Não todos os dias ver uma quantidade ali de horas, mas e claro que assim, em relação aos diferenciais, que principalmente o que mais me ajudou, eu acho que de tudo, assim, se eu pudesse falar assim, não, resume o mestre do Enem em um diferencial em relação a outros lugares. É você ter condição de fazer as questões da lista ali, tanto de matemática como de naturezas, por ordem por nível de dificuldade das questões. Então, você viu, por exemplo, uma aula lá de razão e proporção. Você consegue ver todas as questões que caíram ali desde 2009 em diante desse assunto, dividido em níveis de dificuldade, né? Eu lembro que tinha o Uhum. nível 1 até o nível 5, se eu não me engano, ali. Sim, sim. Então você consegue construir o conhecimento, porque você não vai pegar uma questão super difícil, às vezes se frustrar já de cara, você consegue construir desde o básico e ir avançando ali, né? Então, essa construção por nível de dificuldade da questão, eu acho um diferencial muito, muito bom lá. Que bacana, cara, que bacana. Às vezes eu falo por alto, assim, da lista de 1000 questões, eu nem dou tanta atenção para ela quando eu falo dos bônus de entrar nos mestres, mas pelo Uhum, visto, realmente, muita gente fala bem da lista, dessa divisão que eu construí, né, tanto uhum, por nível de dificuldade em matemática, quanto por conteúdo. Em matemática e natureza eu classifiquei de acordo com as aulas. A pessoa uhum, vê uma aula, vai na lista e resolve aquelas questões referentes àquela aula. E, uhum, de fato, isso dá muita autonomia e muito mais confiança para o estudante. Eu tenho que uhum. passar a falar mais dessa lista. Eu, às vezes, Sim. guardando assim, não sei direito se é um grande diferencial ou não, mas Uhum. obrigado, Kelvin, por comentar isso. Eu vou até reforçar a comunicação sobre essas listas de 1000 questões, que tem ajudado bastante as pessoas, pelo visto. Tem. Porque quando você pega uma lista pronta, ou mesmo o simulado, ou mesmo uma prova anterior do Enem, ela é sempre toda misturada, né? Toda bagunçada. Então, Uhum. para título de simulação mesmo, quando tá todos os níveis de dificuldade misturados ali, eu acho que é melhor, porque se realmente simula o que a gente vai ter nos próximos Enems, nas próximas provas. Mas Sim. no seu dia a dia, para você estudar e fazer as questões, se você tem essa construção de níveis assim, se torna muito mais fácil de você ir percebendo os padrões, de você vendo qual que é a linha de raciocínio da questão, como que ela vai se dificultando ao longo da dificuldade, ali, ao longo dos Uhum. níveis. Então, pelo menos para Sim. mim, foi um diferencial que eu vi em relação a outros lugares. Que ótimo, cara. Que ótimo, então. Que bom que conseguimos ajudar dessa maneira. Vamos falar um pouco, Kelvin. Enfim, você tem algo que você gostaria de comentar? Algum comentário assim? Porque eu queria falar agora sobre a afiliação em si, né? Uhum, Para quem é aluno e para quem ainda está considerando entrar nessa promoção de reta final. Queria falar um pouco desse processo de afiliação, porque você é afiliado, você veste a camisa dos mestres, eu acho isso muito bacana. uhum, E já consegue tirar um dinheirinho para você com base nisso, que vai te ajudar, né, até a se manter no outro estado. Então, queria comentar um uhum. pouco sobre isso. Se você quiser falar sobre algo diferente antes da gente entrar no tema afiliação, fica à Aham. vontade. Tá, eu vou falar só mais um diferencial que Uhum. também vi, é, que é o dicionário Enem, né? Porque Hum. eu usava muito o dicionário Enem, eu imprimia ali todas as páginas de PDF, né? E eu usava ele muito. Assim, para quem não sabe, o dicionário Enem é literalmente um dicionário de A até Z, para cada uma dessas 4 matérias, né? E onde você consegue ver todas as letras, vários e vários conceitos, né? Então, é como se fosse
um dicionário que você vai consultando ali o significado de várias palavras. Isso, de Então, ciências da para mim, natureza. uhum, isso. E aí era muito bom que, por exemplo, eu sempre consultava, assim, eu não usava ele no sentido de ficar lendo, e grifando, e escrevendo e estudando. Não, eu usava mais como consulta, assim, eu tinha um material, então eu usava, tal palavra está em alguma questão ali, eu não entendi o significado dela. Eu posso voltar lá no dicionário para ver o que significa. Então, às vezes torna mais até acessível do que toda hora ter que ficar pesquisando em Google, alguma coisa do tipo. Você tem um material ali, é só você olhar onde ela está e tem sempre a definição completinha dela ali. Então, é um outro diferencial que eu sempre consultava também e Bacana. que de todos os lugares onde eu já tive plataforma também, eu nunca tinha encontrado. Então, é Uhum. uma novidade. Que bom, cara, que bom. Fico muito feliz. E então, vamos falar sobre a afiliação. Né? Você Uhum, entrou nos mestres, você gostou das aulas, e agora você, no seu Instagram de estudos, você divulga os mestres do Enem. Você tem o seu uhum, link, né? E com esse uhum, link você ganha uma comissão em cima da venda. aham, Então, isso já está te ajudando a se virar, né, sozinho, ganhar uma graninha. E tem uhum, alguns alunos dos mestres que não sabem, mas todos os alunos podem se tornar afiliados. Eu fiz uma live com o Gabriel, tem alguns dias, ele não estava sabendo desse processo e ele era um aluno bem fervoroso lá dos mestres. Então, eu uhum, imagino que muitos alunos não saibam que tem isso. Todo mundo que quiser ser afiliado, é só ver o vídeo de boas-vindas lá nos Mestres do Enem, que tem um vídeo também sobre afiliação. Aí lá vocês seguem o passo a passo, já podem começar a vender e divulgar, né, aquilo que vocês acreditam. Né? Se você fez os mestres, se você gostou da metodologia, você divulga para as outras pessoas e faz vendas, ganha comissão. Isso ajuda todo mundo, no fim das contas. aham. Kelvin, conta um pouquinho como é que foi isso, como é que você começou nesse mundo da afiliação e o que que você fez, que dicas você pode dar também para as pessoas que querem entrar nesse mundo e divulgar os mestres do Enem. Uhum. Bom, eu não lembro exatamente quando que eu me afiliei, assim, mas são alguns meses, né, de afiliação. Uhum. E eu já conhecia ali a plataforma da Hotmart, porque outras plataformas, outros cursos, outras coisas que às vezes você adquire, ela também são da Hotmart, então eu conhecia a plataforma, tinha minha conta ali, e por alguma razão, que eu também não lembro como, eu encontrei os mestres do Enem lá. E aí eu falei, poxa, é uma plataforma de estudos que me ajudou muito, que eu tenho visto resultado, que tem vários diferenciais, e que por eu ter usado, eu tenho mais autoridade para falar sobre ela e do que ela tem do que alguém que às vezes não conhece ou quer só vender mais um produto. Uhum. Então, dessa forma, eu lembro que eu pedi ali para ser afiliado, e aí a sua equipe aceitou tudo lá, beleza? E aí eu tive os meus links pessoais. Nessa época eu não tinha nenhum Instagram de estudos, ainda não tinha nada disso. E tudo isso surgiu depois. Primeiro eu Uhum. usei a plataforma, depois eu me afiliei. E aí era uma divulgação ali bem no orgânico e tudo. Às vezes eu comentava com uma pessoa ou outra, um amigo ou Uhum. outro. Bem mais assim, mais raso e tudo. E aí, como foi passando o tempo, né? Eu fiz o Enem e tive o desempenho que eu tive, fazendo quase 40 em matemática, pela primeira vez ali, passando bem do que eu estava acostumado. Que massa. E aí, por ter ido bem em natureza e matemática, que surgiu a ideia de ter um Instagram de estudos. Então, veio dali, veio desse desempenho. Vamos Uhum. supor que eu só tivesse o desempenho de linguagem e humanas. Provavelmente eu não faria Instagram de estudos por Ah, ter ido mais de quase 75 no segundo dia do Enem, então para mim foi muito bom. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho alguma condição de ajudar alguém, ou de inspirar pessoas, enfim, de compartilhar experiências. E aí, quando eu criei o Instagram de estudos, focado aqui em dicas e tudo mais, eu falei assim, poxa, eu tenho o link lá, então eu posso associar uma coisa à outra, de continuar trabalhando, né, em relação a dicas, dúvidas, coisas que eu posso compartilhar com as pessoas, e agora também tem o link para quem quiser, para quem confiar em tudo mais e quem quiser adquirir. Então, foi esse sentido que surgiu essa afiliação. E, e aí, então, assim, é uma oportunidade para todo mundo que tem os mestres, né, e que quer ali uma renda extra e tudo mais. Eu jamais imaginaria, por exemplo, um ano e meio atrás que seja, eu jamais imaginaria fazer parte disso, assim, né, do mercado de afiliação, do mercado digital, uhum. e enfim. Então, para mim foi uma oportunidade que surgiu, eu agarrei ela. Então, isso é muito bom porque, principalmente quem só estuda, às vezes acaba não trabalhando, né? Às vezes tem Uhum. pessoas que trabalham e estudam, mas tem pessoas que
às vezes tem a condição de só estudar. Então, é uma forma de você poder ganhar uma remuneração ali por um trabalho que você faz. Então, foi mais ou menos isso. Que ótimo, cara. E como a gente falou, é só o começo, né? Só o começo. Aproveitando, pessoal, se Uhum. vocês estão assistindo e ainda não entraram nos mestres, vão pelo link do Kelvin, que aí ele ganha comissão. Fazendo aqui a propaganda do Kelvin, ó. Quando a gente Link tá encerrar lá essa na, live, link tá lá na descrição, lá na bio. na bio do Kelvin Studies, aí vocês compram por lá, ele ganha uma comissãozinha. Bom demais, cara. Bom É, demais saber que eu continuo fazendo parte dessa sua jornada que mal começou. E já está muito é. bacana. Parabéns mesmo. Uhum. Deixa eu ver, o que mais a gente pode falar aqui? Eu tenho um comentário que eu tinha visto na caixinha. Não entra tanto nesse tema, mas eu gostaria de colocar aqui. O Luiz Felipe falou que teve um burnout por deixar o descanso de lado. E nesses 3 meses finais, é muito comum a pessoa achar que não fez nada durante o ano todo e quer compensar agora. E aí se pressiona cada vez mais, avança os próprios limites, né? Acaba jogando fora os próprios limites e se fazendo mal, quase se mutilando para continuar se forçando, forçando, forçando a Uhum. estudar. E o que eu sempre recomendo para essas pessoas, primeiro eu digo, cara, eu entendo, porque eu passei ao longo de muitos anos naquele processo de dizer, é o meu último Enem, não aguento mais fazer Enem, e aí eu continuava produzindo conteúdo. E era um negócio que eu me forçava a fazer depois de um tempo. Né? Eu me forçava a ajudar os outros, ajudar os outros, e eu esquecia de ajudar a mim mesmo. Então eu entendo esse processo, eu entendo que machuca muito, e eu entendo que faz você, que está passando por isso, não conseguir fazer aquilo que você considera simples. Né? Tipo, é só sentar e estudar por 1 hora, mas o seu corpo, a sua cabeça não aguenta. Parece que tem uma força te segurando. E é algo muito nocivo, é algo muito real que acontece com as pessoas. Então, quem passa por essa situação de não aguentar fazer o mínimo, tenta descansar um pouco, tenta tirar um dia, tenta tirar 2 dias para se cuidar e falar consigo mesmo, falar assim, olha, eu sei que está doendo, eu sei que eu já estou extrapolando os meus limites, mas vamos só mais um pouquinho, o Enem está logo ali, vamos dar esse gás final, mas respeitando os próprios limites, se dando um pouco de tempo para você descansar, aceitando que você não consegue fazer tanto quanto você estava na época em que você tinha energia. Então, tenha essa compaixão consigo mesmo, tenha essa conversa consigo mesmo e fala assim, preciso desse descanso? Preciso tirar um dia para cuidar de mim? Tira. Preciso, vamos colocar assim, o Enem está logo ali, eu aguento, eu consigo chegar ali e dar um gás final? Se sim, faça. Se você não é capaz de fazer tudo quanto você gostaria de fazer, faça o que você é capaz, você já está dando o seu melhor. O seu melhor não é a utopia, o seu melhor é o que você faz. Tá? Então, tendo isso em mentalidade, tendo compaixão consigo mesmo, porque às vezes a gente se cobra tão mais do que precisava. Então, tendo isso, eu tenho certeza que você vai ter o melhor desempenho possível. E se não der certo esse ano, o Enem do ano que vem ainda vai ser nesse formato atual. Então, não tem tanto desespero com relação a isso. Eu quero aproveitar também para lembrar todo mundo que está assistindo essa live que a nossa promoção dos mestres do Enem está valendo até amanhã, à meia-noite. Então, se vocês quiserem entrar nos mestres e é acesso vitalício, e estudarem o máximo possível nesses 3 meses para fazer o melhor Enem da sua vida, se der certo, já entrou na faculdade, ótimo. Se não der certo, você vai ter o Mestres do Enem no ano seguinte sem pagar mais nada por isso. Aproveitem, pessoal, que estamos nessa promoção até amanhã à meia-noite, até final de agosto à meia-noite, e entrem nos mestres, porque eu até aproveitei para liberar esses bônus extra, né, do 1 mês da plataforma da Poxa Lulu, que agora está valendo para todo mundo que entrar até dia 31 de agosto à meia-noite, não só para quem entrou no primeiro dia, e alguns bônus do professor Fredão também. Tá cheio de bônus, tá com desconto no acesso vitalício, tá mais barato do que o acesso anual, então tá valendo muito a pena. Entrem nos mestres do Enem e experimentem com esses 15 dias de garantia, gente. Ô, Humberto, só sobre o que o Luiz Felipe ele comentou, Ah, não, muitas vezes a gente tem a impressão de que um dia de descanso é um dia jogado fora, né? Às vezes a gente uhum, pensa, não, se eu deixar de estudar um dia, acabou ali, acabou, porque meu concorrente está estudando, porque sempre vai ter alguém que vai estar estudando.
Só que muitas vezes a gente recupera em um dia, ou que seja um período que a gente passa descansando e não estudando, a gente recupera e às vezes é muito mais produtivo quando volta, né? Então, o descanso Muito. ele é essencial. E muitas vezes no cursinho presencial eu ficava condicionado a um ambiente em que eu chegava às 6 e tanto da manhã e saía às 8 da noite, todo dia, todo dia. Todo Então, dia. isso que era Exaustivo. era em outra cidade. Então, eu tinha que acordar às 5h15, pegava o ônibus 5h30, daí ia para outra cidade, estudava e voltava de noite todo dia. E tinha aula até de sábado de manhã ainda. E daí, assim, ao mesmo tempo que você via tanta informação, tanto conhecimento, você não conseguia processar aquilo e você ficava cansado. E aí, Era demais, né? depois chegando nessa época A do ano, cabeça não você já aguenta. você estava esgotado. Sim. Então, a outra liberdade que eu vejo que o online dá é porque você tem condição de estudar direcionado com uma menor carga horária. Então, se você faz uma carga horária mais reduzida do que, às vezes, 10, 12 horas por dia, você ainda tem condição de estudar muita coisa com prioridade. Sim. E dois pontos. Primeiro, tira o tempo que você perde no transporte, que é Uhum, estressante, faz você acordar mais cedo, você já chega cansado lá para a hora da aula. Então, elimina totalmente esse problema sendo online. E também, como você falou, dependendo da metodologia, dá para aprender mais em menos tempo, dá para ser mais uhum, direcionado. Se a pessoa quer fazer o Enem, mestres do Enem. O nosso curso é focado no Enem. Então, a gente uhum, não ensina tanto desses negócios mais avançados que nunca vão cair na prova. O uhum, foco é até o avançado do Enem. uhum, E tem gente que pergunta, vale para outros vestibulares também? Vale como excelente ponto de partida. Porque como a gente reconsolida toda a sua base e vai até o avançado para o Enem, a uhum, sua base está completamente estruturada. A sua interpretação de textos está completamente estruturada. O seu raciocínio, a sua interdisciplinaridade estão completamente estruturadas. Então, o Mestres do Enem, apesar de o foco ser no Enem, ajuda para todos os outros vestibulares. Para as pessoas que estão se perguntando, vale a pena entrar nos mestres, mesmo que eu talvez faça outro vestibular? Vale super a pena, justamente porque nós ensinamos o porquê de cada conteúdo. E no momento que você aprende o porquê de cada conteúdo, esquece decoreba, não precisa mais decorar. Você já sabe o caminho para chegar naquele raciocínio. O que te dá muito mais liberdade, o que te dá muito mais autonomia. Não precisar decorar é uma liberdade tão grande que para as pessoas que só estudaram desse jeito durante a vida toda, é até chocante quão libertador é você de fato aprender o conteúdo. E nós percebemos isso com vários depoimentos, né? São mais de 30 mil alunos agora lá nos mestres do Enem. Então, de fato, nós fizemos um negócio muito bacana, pessoal. Todos que estiverem assistindo são super bem-vindos para entrar nos mestres do Enem. Lembrando que até amanhã à meia-noite, 31 de agosto à meia-noite, está valendo essa promoção do acesso vitalício mais barato do que o acesso anual. Então aproveitem pelo link do Kelvin, né, gente? Vai pelo link do Kelvin que aí ajuda ele. Obrigado a todos que assistiram, continuaram com a gente aqui até o fim. Obrigado, Kelvin, de novo. E eu que E agradeço compartilhar legal, um pouquinho legal. da história. Bom demais. Então, vamos encerrar aqui. Uma excelente noite a todos. E Uhum. Valeu, falou, gente. pessoal. Obrigado, Kelvin, de Falou, novo. Boa valeu, gente. noite, boa noite. Obrigadão, até mais. Valeu.